Muito bem, agora respiramos, agora um pouco mais concentrados. Se você puder, feche seus olhos aí por um instante, curva tua cabeça e ore comigo. Pai, tu que sondas e conheces o nosso coração, sabe o desejo que temos de fazer o melhor para o Senhor. E também, Deus, servir aos nossos irmãos. Deus, tu sabe que em mim não há força ou poder algum senão o que vem do Senhor. Por isso, nessa hora, eu quero pedir a tua bênção, direção, orientação, o teu toque, para que a ministração dessa noite possa acrescentar a vida dos nossos irmãos e não somente isso, que eles possam, Deus, transmitir a outrem. É o desejo do nosso coração. Colocamos diante do Senhor no nome de Jesus. Amém. Semana passada a gente procurou colocar para vocês a trajetória de Paulo e até onde ele chegou, justamente para escrever essa carta. E quando isso ocorre, é muito legal, ele ele começa a escrever e aí essa que é a parte legal onde nós entramos hoje, propriamente na carta propriamente dita. Então eu vou colocar uma exibição para vocês aí, deve aparecer na tela de vocês, e à medida que as pessoas vão chegando, a gente vai admitindo. E Paulo, depois que ele recebe as informações daquelas do Timóteo, depois que ele recebe a informação ali do que estava acontecendo lá em Tessalônica, aquele lugar que eles haviam passado, que ele passou ali, esteve um período, ele pega o seguinte: puxa vida, o que está acontecendo lá? Olha, a igreja cresceu, o negócio está avançando, o povo está testificando do amor de Jesus, e ali agora é uma igreja. E ele falou: que legal, e que mais? Só que tem um problema. O pessoal agora parou de trabalhar, tem um pessoal que parou de trabalhar e está esperando Jesus. Tem um pessoal ali que está aqui, colocou o burrinho na sombra, porque acha que Jesus volta essa semana ou a semana que vem. Mas peraí, mas eles, eles não entenderam como é que é a volta? Não, eles não entenderam. Paulo vai ter que explicar. Mas a igreja está forte, está bonita, tem algumas dificuldades e compartilhou as dificuldades. Aí Paulo falou: espera um pouquinho só. Eu vou escrever uma carta para eles e você leva para mim. E ele começa escrevendo a carta, que nós chamamos de epístola. Por que epístola? Porque ela tem força de como se ele estivesse presente lá, falando com as pessoas. E ele começa a sua carta dizendo assim: Paulo Silvano e Timóteo, que é o grande amigo, a igreja dos Tessalonicenses. Perceba que ele chama igreja dos Tessalonicenses. Em o Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembrando continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a você somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, apesar de muito sofrimento. Receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Resultado é que não temos necessidade de dizer nada mais sobre isso, pois eles mesmos relatam que a maneira que vocês receberam
como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar nos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura, ou da ira que há de vir. Perceba que ele começa dizendo Paulo Silvano, ele dá o seu nome completa, tá? E perceba que para essa igreja, diferentemente de outras, ele não diz Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, que é muito comum ele usar, ele usa em Romanos, ele usa em Gálatas, ele usa em Colossenses, ele usa Paulo, apóstolo, quando ele defende o seu apostolado. Essa dificuldade ele não tinha com Tessalônica, porque Tessalônica não questionava a autoridade apostólica de Paulo. Quero lembrá-los que Tessalônica era uma colônia romana, é uma das principais, ela estava na Via Ignácia, que era a passagem de todos aqueles que iam e voltavam de Roma. Era o centro da comunicação. E lógico, a viagem, gente, era um negócio de dias, não tinha carro. A estrada, muito bem feita pelos romanos, foi a ligação do Império Romano. E o mais legal ainda, que ele coloca aqui a carta, o remetente, ele e o Timóteo. Lembra que o Timóteo ficou para trás? Ele foi sozinho, ele chegou sozinho lá em Corinto. E depois ele recebeu as informações. E aí que é o mais legal ainda. A igreja dos Tessalonicenses. Eu quero ratificar aqui o que eu já disse, que Paulo, ele podia dizer assim, a igreja que eu fundei, da qual eu sou membro fundador, da qual... Não, não, não. Paulo nunca teve a preocupação em formar a igreja. A preocupação de Paulo era formar discípulos. Por que formar discípulos? Gente, igreja é um negócio muito legal, é um negócio muito bacana, onde o pessoal faz culto. A nossa igreja, por exemplo, faz culto maravilhoso. O culto da nossa igreja, o louvor, agora com a chegada do Carlos e da Silvia, melhorou muito. No domingo da ceia, quando eu vi a igreja cantando, eu adorei a Deus por ouvir aquilo. Coisa linda. Mensagem? Gente, nós temos pregadores aí que são maravilhosos. Pastor Grava, Pastor Abner, Pastor Flávio. Gente, é um trio de ouro de pregação, de exposição da Bíblia. E os outros, né? Claro que nós temos. E nós tivemos aí há poucos domingos o Lian. Que bênção de mensagem que ele trouxe para a igreja, que desafio. Então, gente, quando Paulo fala aqui a igreja, é lógico que a visão dele é daqueles que foram discipulados e estão fazendo discípulos, tanto que, tá? E aí ele faz a saudação que lhe é comum a vocês, graça e paz. No grego, ele diz charis, kai, eirine. Charis é graça, ou seja, que é a graça ou todas as coisas boas, e todas as coisas boas, que é a saudação romana. O bom romano, quando encontra qualquer pessoa no caminho, graça, que todas as coisas boas te acompanhem. E paz, que é a saudação do judeu, shalom. Agora, debaixo do domínio romano, a linguagem ali era o grego, e no grego ele escreve em grego, em bom grego, inclusive, tá? O grego koiné, graça e paz. Mas o mais legal ainda, que ele colocou antes, em Deus Pai. Quando ele colocou em Deus Pai, ele está dizendo: opa, não é uma saudação, não é uma igreja, simplesmente um ajuntamento de pessoas. Não. Aqui tem uma outra posição. Em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo.
que faz toda a diferença. Ou seja, é uma igreja que começou bem, está caminhando bem e entendeu quem é o Senhor e responsável pela igreja. A esse grupo, a essa família, a esse pessoal que se posicionou. Agora sim, esse pessoal é que ele está dizendo a vocês que a graça e todas as coisas boas os acompanhem e a paz, paz de Deus, Shalom, a paz verdadeira da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre junto com vocês. E ele faz uma coisa, diz uma coisa, sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Paulo intercedia pela igreja e por aqueles com quem ele tinha contactado. Eu não sei como é que está a sua vida de oração. Eu não sei como é que é a sua vida de oração. E presta atenção numa coisa, eu não quero te acusar, não, tá? O diabo já faz isso muito bem, o diabo acusa muito bem. A vida de oração, gente, é um processo. Ah, eu vou orar. Quantas horas por primeira vez? Aliás, eu me lembro quando o pastor Bartimeu assumiu a nossa igreja, um dos pastores que a nossa igreja teve, e ele falou sobre orar 1 hora contínua. E a experiência dele, ele diz assim: o que eu vou dizer para Deus em 1 hora? A equipe dos intercessores não tem dificuldade nenhuma com isso. Quando você recebe aquela lista de oração e os pedidos de oração, e você começa a orar por os pedidos, quando você percebe, já passou mais de 1 hora orando. E quem está fazendo mentoria e leu Intercessores segundo o Coração de Deus, sabe muito bem o que é isso. No devocional, você tem um tempo que você vai orar e vai parar para conversar com Deus. Era uma prática comum de Paulo. Ele estava acostumado a fazer isso. E não só acostumado a fazer isso, que ele fala com toda essa tranquilidade. Ele escreve: sempre damos graças a Deus por vocês. Ou seja, mencionando em nossas orações. Primeira coisa que eu faço quando eu acordo às 4 da manhã é agradecer a Deus por mais um dia. E depois eu começo a orar por alguns irmãos, pelos pastores da nossa igreja, por alguns pedidos de oração que eu recebo, e eu tenho ali um período de oração. E lógico, estou agradecendo pela escola bíblica, estou agradecendo pela frequência que nós estamos tendo, pelas pessoas que estão assistindo as gravações, e estou agradecendo, e estou colocando alguns nomes de algumas dificuldades que eu sei que são gritantes, inclusive, diante de nós. Paulo não fez diferente. Aí você vai dizer agora assim: ô Betão, você está fazendo igual o Paulo? Não, gente. Eu sou um pé de chulé igual. Eu não chego aos pés do Paulo. Mas eu estou aprendendo a ter vida de oração. E quando você aprende a ter vida de oração, aí você aprende a passar tempo na presença de Deus. E quanto mais tempo você passa, menos você percebe que o tempo passou. É um processo. A igreja de Colosso, que Paulo tinha deixado para trás, e a confusão era grande, a igreja aprendeu isso e já estava vivendo isso. E a informação que ele recebeu foi isso. Tanto que o evangelho não ficou só em Tessalônica. O evangelho que chegou em Colossos, tá? Que era uma cidade próxima ali. Por isso Paulo escreveu a carta aos Colossenses, que ele nunca tinha estado em Colossos. Olha o que está acontecendo ali, gente, nesse período. Ele passou em Tessalonicenses 3 semanas. Aí você fala assim: peraí, Betão, a igreja que ele está descrevendo aqui é uma igreja maravilhosa. Só em 2 versículos aqui eu vejo que é fantástico. Poder de Deus. E é isso que acontece, gente, quando você se propõe a fazer discípulos. É isso que acontece quando você se propõe a fazer discípulos de Jesus. Mas peraí, Betão, como é que o cara consegue passar tanta experiência, tanto conhecimento, só em 3 semanas?
A gente vai no domingo na igreja, na escola bíblica dominical, aqui nessa 1 hora, e ouve, e não consegue, e fica com algumas dúvidas. E ali o pessoal já saiu evangelizando, a igreja se formou e o negócio cresceu. Espírito Santo, gente. Quando você encontra uma pessoa na rua e você fala, Deus te abençoe, e o Espírito Santo opera nesse Deus te abençoe, muda tudo. Quando você passa no caixa lá no mercado, e depois que você paga, e a pessoa vai precisar fazer CPF, não, pode colocar, o CPF é tal. Como é que está a sua vida com Jesus? O Espírito Santo faz o restante. Vou contar para vocês, eu já contei algumas vezes, vou repetir. Teve um cara que ele estava indo no centro, aqui no centro de Santo André, em cima do terminal do trólebus, naquele viaduto que passa sobre a linha do trem. Um dia ele passou naquele viaduto, ele ia pular daquele viaduto. E ele ficou esperando o trem para que na hora que ele pulasse, o resultado fosse efetivo. Ele olhou para o lado e viu uma igreja, numa igreja estava escrito assim, ó, Cristo, a única esperança. Ele desistiu da ideia, ele entregou a vida para Jesus. Ele foi naquela igreja e ele entregou a sua vida para Jesus. Sabe quem é esse cara? Pastor Nery, um dos líderes mundiais de oração, homem de Deus. Quando você fizer alguma coisa, quando você tem propósito naquilo que você faz e coloca na mão de Deus, o Espírito Santo faz a obra. E ninguém pode segurar a obra do Espírito. A vocês, graça e paz. Continuando, versículo 3. Lembramos-nos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Olha a resposta que ele recebeu, que informação ele recebeu lá do povo de Tessalônica. Qual foi o que eles têm demonstrado? O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. 3 semanas ele ficou com esse povo. E esse povo agora está demonstrando aos outros, aqueles que passam por Tessalônica, fé, esperança e amor. Marcas de uma igreja saudável. Fé, não em pessoas, não em pastor, não em líderes. Fé em Deus. Nele, somente nele. Amor, amor altruísta, que não busca o seu próprio interesse. Amor, quando você doa, quando você entrega. Então, o propósito é o quê? Eu tenho o maior tesouro que o mundo pode ter. Eu tenho a melhor coisa que um homem, que uma mulher pode ter nesse mundo. Eu tenho a maior preciosidade que o homem nessa vida pode alcançar e levar para a eternidade. Se você guardar só para você, o amor não te alcançou e não te envolveu. Mas quando você compartilha, Betão, eu não tenho curso teológico para poder compartilhar o amor. Não, não, não. Você não precisa fazer faculdade teológica. Não é porque não, que é bom que faça. Claro que é bom, é maravilhoso que faça. Não quero, não tenho nada contra a faculdade teológica. O que você precisa saber para falar de Jesus?
que você já o recebeu. E a única coisa que você vai fazer para as pessoas que estão à sua volta é dizer: Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ei, não vem esse papo de igreja aí. Eu não curto, não. Eu sou de uma outra religião. Não, 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 não. Não é para mudar de religião. Um monte de gente está mudando de religião, é mudar de vida. E é por isso que eu faço a pergunta: como é que está a sua vida com Jesus? Você pode perguntar isso para qualquer pessoa. Ele falar assim: eu sou ateu. Não tem problema nenhum. Como é que está a sua vida com Jesus? Ah, mas eu não acredito em Jesus. Que ano que nós estamos? Ah, 2024. Depois de quê? O cara dividiu a história, é um fato histórico. Não estou questionando a tua fé. O fato é histórico. Histórico. Sabia que existem mais evidências históricas que Jesus Cristo ressuscitou do que Napoleão perdeu a Batalha de Waterloo? O cristianismo é a religião mais documentada da história da humanidade. Fé, amor e esperança. E esperança é essa, de que um dia estaremos com Ele. E Ele vai voltar como Ele prometeu. Essa é a nossa esperança. E é por isso que a gente o adora. E é por isso que a gente o glorifica. Fé produz obras. Tiago 2,14, porque a fé sem obras é morta. A fé produz obras. Gente, presta atenção e muito cuidado com isso. Eu não vou fazer as coisas para o meu próximo ou para as pessoas para ser salvo. Tem religiões que pregam isso. Não, você tem que fazer para conseguir. é, E aí vai. Não, não, não. Eu faço porque sou salvo. É por isso que eu faço. Não para ser salvo. Quem é salvo naturalmente faz porque ama o seu próximo. Então a fé sem obras, ela é morta. Então o que eu tenho que fazer? Adorar o Senhor pela fé. Ele busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amor. Nós evidenciamos nosso amor por Cristo, por aquilo que fazemos. Opa, se eu fizer para o meu próximo, estou evidenciando amor. A fé em ação movida pelo amor. Pastor Hernandes Dias Lopes, em seu livro Comentário de Tessalonicenses, ele coloca esperança produz paciência triunfadora. Esperança produz paciência triunfadora. Ou seja, aquela esperança que certeza de vitória lá na frente. Mas e o dia de hoje, Betão? No mundo terás aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, foi o que disse Jesus. Fé, esperança e amor. Marcas de uma igreja genuína e verdadeira. E além disso, ele continua. No versículo 4, sabe o que ele diz? Ele diz assim: sabemos, irmãos, amados de Deus, que ele os escolheu. Sabemos, irmão, amados de Deus. Quando ele usa esse amados de Deus, ele está no grego, é egapemenoi. Egapemenoi, desculpe, ele tem um apóstrofo. E quando tem um apóstrofo, usa aquele som gutural. É um E no grego, mas usa o gutural. Então fica regapemenoi. Regapemenoi era usado só para aquelas pessoas, para aquelas figuras ilustres, ilustríssimas do Evangelho ou do contexto bíblico. Era aplicado para Salomão, entendeu? Para pessoas de grau supremo.
E Paulo aplica esse termo para os Tessalonicenses. Aí você fala assim, mas o Paulo ficou só 3 semanas lá, por que porque ele, olha a informação que ele recebeu. Eles estão firmes, eles estão firmados na rocha, eles entenderam o propósito, o plano da salvação, e não só isso, não ficaram com aquilo só para eles, estão transmitindo para as outras pessoas, e o evangelho está se espalhando, está crescendo, e todos estão crendo. E Paulo coloca uma outra coisa que aí é polêmico, para, para os arminianistas, essa palavra aqui é um choque. Quem são os arminianistas? Tá? A turma do Armínio e acredita que a salvação é resistível, a graça é resistível e que Deus não tem a presciência naquilo que faz. É um grupo que saiu com uma teoria, que eles começaram com a teoria lá de Pelágio. Ele saiu com a teoria de que Deus, quando olha para a pessoa, ele salva a pessoa, mas ele vai lá no futuro dar uma olhada. Ah, o cara vai continuar firme. Então, eu vou abençoar. E aí vai, é uma heresia. E que o esforço humano é que vai fazer a gente ter um relacionamento. Não, não, não. Tudo pela graça, viu, gente? E nós somos escolhidos por Deus. Só para reforçar esse raciocínio, antes da gente avançar, eu vou dizer eu vou compartilhar com vocês alguns textos aqui, tá? Só para a gente ter uma ideia e pontuar, tá? Ela, a eleição, é desde a eternidade. Que diz aí que Paulo escreveu lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 4 e versículo 5, porque Deus nos escolheu nele antes da criação no mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Efésios, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. E também, em 1 Coríntios 1, 27 e 28, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo. Quando eu li esse texto aqui, eu me lembro de mim. As coisas insignificantes, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são. Ou seja, não é meritocracia, porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Voltando, aliás, voltando para o nosso tema, deixa eu voltar para cá, para isso. Ele nos escolheu, e ele fala sobre os colossenses, escolhidos por Deus. Betão, mas quem é escolhido de Deus? Todo aquele que ouve a mensagem e aceita que Jesus Cristo é o Senhor, é escolhido. Mas e os muçulmanos? Sabe o que está acontecendo lá entre os muçulmanos? Nós temos alguns crentes pregando o evangelho. E alguns têm se convertido, inclusive na nossa igreja. Alguns dias atrás tivemos aí um imã que aceitou Jesus. E muçulmanos, depois do Ramadã, que estão no Ramadã agora. O que é o Ramadã? É um período de que eles não se alimentam durante o dia, eles ficam em jejum o dia todo, separando todo o tempo que tem para a oração. E quando termina o Ramadã, eles oram a Deus para que se revele a eles. Sabe o que está acontecendo? Jesus tem se revelado a muitos deles. Em nossos dias. São os escolhidos. Ah, Betão, então não precisa mais pregar o evangelho. Por que os colossenses os tessalonicenses ficaram pregando para todo mundo o evangelho? Não, não. Eu vou continuar pregando. Porque como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão? Como é que as pessoas vão ouvir se a gente não pregar? Os tessalonicenses começaram a pregar e foi crescendo. Agora, olha só o que ele diz no versículo 5. Porque o nosso evangelho
não chegou a você somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Ou seja, quando Paulo anunciava, ele anunciava no poder do Espírito Santo. E no poder do Espírito Santo, o que acontecia? As pessoas ouviam e criam. E o Espírito Santo é quem fazia a obra nos corações. É quem faz a obra nos corações hoje. Quando você vai estar no domingo na nossa igreja, o pastor grava, faz o apelo. Aí a pessoa aceita Jesus e aí levanta a mão. Você acha que aconteceu o que ali? Que a psicologia não explica, a psicanálise não explica, não existe explicação humana para alguém convidar Jesus para entrar e fazer parte da sua vida. Só o Espírito Santo é que faz isso. E Paulo está dizendo, em poder, lógico, no Espírito Santo e em plena convicção, movido pelo Espírito. E aí ele diz o seguinte: vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Gente, quando ele esteve lá, para você dar uma lida em Atos 16, foi um período tranquilo. Aquele período em Atos 16, lembra quando ele foi lançado lá na prisão? No cárcere interior, ele e o Silas foram açoitados antes. Aí tem gente que tem dificuldade na vida, fala, eu vou desistir, eu não aguento mais. Aí tem dificuldade, às vezes, com o irmão dentro da igreja. Tem gente que consegue, tem gente que consegue ter dificuldade com o irmão dentro da igreja. E reclama. Eu vou dizer uma coisa para você. Paulo e Silas, depois de açoitados e presos, tinham todos os motivos e razões para reclamar do evangelho. Tinham todos os motivos e razões para reclamar de Deus. Perto da meia-noite, o que eles fazem? Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Eles cantam, eles adoram. Eles estão experimentando uma nova realidade de presença de Deus. E se acharam dignos de sofrer e padecer pelo Evangelho. Essa foi a atitude deles. Eu não sei como é que está a sua vida, e, queridos, não entenda que eu estou querendo acusar, não quero acusar ninguém. Como eu já disse, o diabo faz isso muito bem. O que você tem dado ao Senhor? Gente, tem gente que tem dificuldade de ir domingo na igreja, adorar congregacionalmente. Tem gente que tem dificuldade. Ontem eu estava na academia e uma senhora falou: ai, passei muito mal essa noite, não dormi direito. O que eu fiz? Posso orar pela senhora? Aí você vai assim, ô Betão, você é o cara, hein? Você avança. Não, 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 querido. Espírito Santo de Deus. Eu sou um pé de chulé. Se o Espírito Santo não me empurrar, eu não vou. Eu tenho dificuldade quando eu acordo de madrugada, Deus me acorda de madrugada para orar, eu falo assim, Senhor, mais uma hora, vai. Eu quero dormir mais. Domingo de manhã, para chegar na igreja às 8 horas, eu tenho que levantar, pelo menos, acordar às 6. Mas eu tenho que levantar tão cedo assim para ir, mas precisa ser tão cedo assim. Tem que ir tão cedo na igreja? Isso é o mínimo. De anunciar o evangelho é muito mais precioso. E quando você começar a fazer, meu querido, quando você começar a ter tempo de oração, minha irmã, quando tiver tempo de oração, você vai experimentar o que eles experimentaram naquele momento em que houve o terremoto. Está precisando de um terremoto na tua vida, né? Começa a buscar Deus. Oh, vamos seguir em frente. E você sabe como procedemos entre vocês
em seu favor. Ou seja, olha para a minha vida, lembra como é que é a minha vida. Eu não, gente, eu tenho dificuldade às vezes. Eu, no passado, eu tinha dificuldade de falar assim, ó, até falar que era crente. Já levou fechada no trânsito? Antigamente, quando eu levava uma fechada no trânsito, eu falava para os anjos: anjos, desçam agora, que agora esse negócio que vai resolver vai ser eu. E o velho homem ressuscitava. Se ele me fechou, tem que fechar ele também. Aí, esses dias atrás, aconteceu um bem, foi muito legal. Eu levei uma fechada no rodoanel a 100 por hora. O cara mudou de faixa, jogou para cima, e eu, por reflexo, freiei. Estava ouvindo um louvor lindo, maravilhoso. E o Espírito Santo tomou conta naquele lugar ali. Eu falei: vai em paz. Senhor, guarda essa vida. Eu não sei qual a dificuldade dele. Eu não sei qual a necessidade que ele tem, mas cuida dele. Estávamos à mesa outro dia, eu e meu filho, falando de ambiente corporativo. Eu peguei a jarra de leite, falei para ele assim: se eu derramar essa jarra de leite, virar essa jarra de leite aqui, até que derrame, o que que vai derramar? Ele falou: leite, pai. Eu falei: pois é. Às vezes a pessoa, você olha, né, você não vê o que elas têm por dentro. Mágoas, medos, problemas do passado, rancor, ódio, desilusão, medo, desesperança. E quando você esbarra nelas, elas derramam aquilo que elas têm por dentro, que elas nem elas se lembravam mais que ela tinha aquilo por dentro. Lá em Tessalônica, colônia romana, quando o evangelho chegou, as pessoas começaram a ser transformadas. E aquilo que elas tinham por dentro, quando a luz chega, as trevas saem. E as trevas começaram a sair. Quando você fala para a pessoa: Deus te abençoe, sabe o que você está fazendo com as trevas? Jogando para fora. E quando você diz Jesus te ama, você está jogando as trevas que ela tem para fora. E Paulo dizendo que foi o que Paulo fez. Ali ele anunciou o evangelho. Continuando, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores. Que delícia, hein? Eu quero um dia chegar assim, dizer: sejam meus imitadores, como eu sou de Jesus. Alguns de vocês podem dizer com toda tranquilidade. Eu ainda tenho alguma dificuldade em dizer isso. E Paulo está dizendo: vocês se tornaram nossos imitadores. E o mais legal ainda, e do Senhor. Nossa igreja hoje precisa de mais imitadores de Paulo e de Jesus. E quando Paulo está escrevendo essa carta, você imagine se lendo isso para os irmãos de Tessalônica, vocês se tornaram nossos imitadores. Continuam a obra do Evangelho, continuam fazendo discípulos, continuam anunciando, continuam pregando, apesar de muito sofrimento. Ô, mas então, peraí. Eu venho para Jesus, eu achei que a vida ia ser um mar de rosas, eu achei que os problemas iam acabar. Não acaba? Não, porque nós não somos desse mundo. Aqui nós somos passageiros, gente. E eu costumo dizer, e o pessoal acha estranho, nessa vida é tudo passageiro, menos o motorista e o cobrador. É tudo passageiro, gente. Tudo vai passar. Por maior que seja o sofrimento, por maior que seja o sofrimento, vai passar. E eu vou dizer uma coisa para você. O Senhor conhece as tuas lágrimas, o Senhor conhece as suas dores, o Senhor conhece as suas dificuldades. Aí você vai dizer para mim: ô Betão, você não sabe como é que é a minha vida. Nós chegamos aqui um pouquinho na metade do mês, mas meu salário acabou lá no dia 5.
Não sabe a dificuldade que está sendo para comprar comida para dentro de casa. Você não sabe as minhas enfermidades. Você não sabe a luta que eu tenho lá no meu trabalho. Você não sabe o desespero que é continuar vivendo. E quantas pessoas estão nessa condição? Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Eu vou dizer uma coisa para você, minha irmã. Vai passar. Quando os nossos olhos não estiverem mais voltados para essa terra, estiverem fixos no céu, e começarmos a ser imitadores do Senhor, ser imitador de Jesus, as coisas desse mundo não vão mais abalar e não vão mais tirar a tua paz. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria. Alegria que vem de onde? Vem do Espírito Santo. Lá era uma cidade romana, modelo. Aquela região ali era modelo. Os generais romanos que se aposentavam iam morar lá. Tanto que, quando o evangelho começou a se espalhar, eles inventaram até uma acusação falsa contra Paulo e Silas. Estão dizendo que vem um novo rei aí, que vai governar. Não é nada, foi mentira. Uma acusação mentirosa. E por isso eles foram presos, por uma acusação falsa. A Bíblia diz que todo joelho, todo calcanhar que se levanta, toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Louco, né? É a herança daqueles que conhecem o Senhor, que andam diante do Senhor e que vivem debaixo da direção do Senhor. E assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Modelo. Olha que legal. Modelo. É lindo quando você vê um negócio desse. Aí você fala assim, mas o Betão é uma Paula, não falou nada aqui de doutrina até agora. Só elogiou os caras. Percebam o que ele falou, ó, sofrimento. E mesmo diante da dificuldade, da perseguição, quando você vê lá no capítulo 17, entraram na casa do Jason lá e puxaram para fora. E peraí, aqueles que transtornaram o mundo chegaram aqui. Continuando, versículo 8, ele diz assim: porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. E não somente isso, mas também por toda a parte tornou-se conhecida a fé de vocês tem em Deus. A fé que vocês têm em Deus. Querido, como é que você é conhecido lá no seu trabalho? Como é que você é conhecido na sua vizinhança? Um dia eu estava na academia, um rapaz chegou para mim. O senhor que é o pastor? E aí eu respondo sempre, né? Sou sim, sou pastor sim. Mas o restante da minha família é tudo gente boa. Aí você dá aquela quebrada no gelo e eu que já entro conversando. Como é que tá a tua vida com Jesus? E Paulo escreve ainda: o resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam da maneira que vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Olha que legal. Partiu deles, depois que entenderam: peraí, Jesus é o Cristo. Aí você fala assim: mas peraí, Betão, ali não eram romanos? Cidadão romano? Então eles conheciam o evangelho. Percebo que ali tinha alguns crentes, tinha alguns judeus, e aquilo que os judeus tinham aprendido e pregavam, alguns conheciam sobre a lei, alguns não entendiam nada, mas aceitaram Jesus. Eram aí chamados gentios. E alguns judeus que conheciam a lei e sabiam que toda a lei apontava para Jesus, aponta porque o fim da lei é Cristo, como Paulo escreve aos Romanos, também falaram: olha, o negócio é esse mesmo. Nós temos que esse Jesus está vivo.
E nós temos que servi-lo, adorá-lo e pregar para os outros que ele está vivo e que ele reina como Senhor absoluto. Por isso que ele escreve, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês não nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir o Deus vivo e verdadeiro. Lembra que Paulo chegou depois, ele escreveu essa carta de Corinto. Ele passou por Atenas, lembra que ele estava lá no Areópago, e ele falou, olha, você tem aqui muitos deuses, e tem aí eles tinham tantos deuses, você tem uma ideia, eram tão idólatras, que na possibilidade de ter algum deus que eles não adoravam, eles criaram um altar e colocaram ao Deus desconhecido. Se tiver algum que a gente não lembrou, que não conhece, está aqui o altar para a gente prestar culto para ele. Aí Paulo usou isso aí, né, desse expediente, lógico, com sabedoria do Espírito. Esse Deus desconhecido que vocês não conhecem é o Deus que eu estou pregando para vocês. É o Deus vivo, é o Deus todo-poderoso, Criador do céu, da terra e do mar e de tudo que neles há. E ele mandou o seu filho Jesus Cristo para vir a esse mundo para mostrar o seu amor. E ele, como estava predito, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E daí para frente, nós começamos a contar a história. Antes e depois dele. Versículo 10. E esperar dos céus a seu filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Ele termina o versículo 10 do capítulo 1 dizendo assim: e esperar dos céus a seu filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Que ira é essa? Veja bem, meus queridos e minhas queridas. Aquele que ouve a mensagem e rejeita, aquele que ouve a mensagem e a rejeita, vai experimentar a ira. Vai experimentar, porque Jesus, ele volta. Depois do capítulo 4, a gente vai conversar mais sobre isso. Ele volta e o que acontece? Ele leva a sua igreja. E aquele que não aceitou Jesus, fica nesse mundo. Aqueles que conhecem a Jesus, experimentaram o novo nascimento, vão encontrar com o Senhor nas nuvens. Novo céu, nova terra, como diz lá no livro de Apocalipse, ruas de ouro, portões de pérola, muros de jaspe luzente, maravilhoso lugar. E ele mesmo disse, vou preparar-vos lugar. Se não fosse assim, eu vou teria dito. E Paulo está dizendo, escuta, é para isso mesmo. Vai ter esse encontro com ele. Esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. E uma coisa que é muito clara, todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. E para muitos, ele vai chegar e dizer, vinde benditos do meu Pai, para o lugar que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. E para muitos, ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, eu nunca vos conheci. Essa é a ira. Sabe por quê? Depois dessa palavra, é condenação eterna. Ah, então tem um período ainda, Betão, que dá para... Sim. Está aberto o período da graça. O dia do Senhor começou. É chegado o reino de Deus. Cuidado, não confunda o dia do Senhor com o dia de ira. Tá? É chegado o reino de Deus. É o que Jesus veio anunciar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor
será salvo. Mas é isso mesmo, Betão? Exatamente assim. Cumpre-se a profecia do profeta Joel, o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. E o que Paulo escreve lá em Efésios, aquele que aceita Jesus é selado com o Espírito Santo da promessa. Passa, torna-se co-herdeiro de Deus com Jesus e vai reinar com o Cordeiro, acima de todo principado, potestade e poder. E quem não aceitou vai experimentar a ira. E só o fato de ficar longe de Deus já vai ser horroroso, já vai ser sofrimento. E muitos estão aí achando que estão bem com Deus. Por isso a pergunta: como está sua vida com Jesus? É a pergunta que a gente tem que fazer para as pessoas. Ah, eu vou pregar, você vai dizer. E se a pessoa começar a dizer, falar, pare para ouvir. Porque quem está movendo é o Espírito Santo. E pode acontecer como aconteceu comigo outro dia. Perguntei para uma moça, como é que está a tua vida com Jesus? Ela falou, estou longe, está muito afastado. Essa noite foi um horror, eu não consegui dormir. A ansiedade me assaltou a noite toda. Eu falei, você sabia que você pode abrir o seu coração para Jesus e ele pode te dar paz? Como é que eu faço isso? Através de uma oração, você convida Jesus para entrar na tua vida, ele vai entrar na tua vida, vai perdoar os teus pecados e você vai experimentar a paz verdadeira. Como é que eu faço isso? Eu falei, a oração é essa, Senhor Jesus, eu preciso de ti nesse momento, abre a porta do meu coração, te convido. Se você quiser fazer essa oração agora, você pode fazer e Jesus vai entrar no seu coração. Eu estava no meio da academia, no meio da minha sequência de exercício. Ela falou, eu quero fazer sim, quero fazer a oração agora. Posso orar agora? Pode. Eu repeti a oração, ela entregou a vida para Jesus ali no meio da academia. Quantos? Ah, Betão, mas você teve não tive nada disso, gente. Espírito Santo. E ele vai colocar diante de você pessoas que precisam. Ontem tinha uma mulher que estava com problema no joelho. Isso eu já contei, vou contar de novo. Eu não dou nada, que estava fazendo exercício lá na academia. Quando eu comecei na academia, o que foi? Ah, meu joelho tá me matando. Eu estou tomando remédio, mas não resolve. Posso orar por você? Impus as mãos, eu repreendi o espírito de enfermidade e orei pedindo a cura. Quando eu terminei de orar, tinha mais outras pessoas em volta que eram crentes e eu não sabia. E um deles, inclusive, pastor. Muito legal. Deus faz isso, querido. Queridos, 8h53, me perdoem pelo horário. Eu sei que eu passei e passei muito. Mas eu não posso deixar de perguntar para vocês até aqui. Dúvidas, comentário, críticas também. Eu, eu queria falar uma coisa. Que legal, como você explicou, bacana para nós hoje, a graça e a paz. A gente costuma falar amém, mas a gente tinha que falar para o outro, para você também a graça e a paz. Porque ele fala que estes eram merecedores da graça e a Exatamente. paz. Pode ver que quando ele manda os 70, os 12, ele fala: se você entrar numa casa que algum ali não for digno dessa paz, ela volta para vocês. É uma coisa que ele fala: minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, que é para a gente transmitir para outros. E é gostoso quando eu falo para você a paz do Senhor, a graça e a paz do Senhor Jesus, que você retribui com aquela alegria que é o mesmo Deus e você sente essa mesma paz. Fala que essa já é uma Exatamente. comunhão de entrada, e o Paulo ele fazia questão disso, né? E a gente vê aqui que esta igreja não era uma igreja que você fala, olha, prosperou, ela está grande, ela cresceu, ela está com um prédio enorme. Nada disso.
não é? Era uma igreja que dizia Exatamente. assim: eles estão crescendo na fé na palavra de Deus, essa é a fé em Deus. É quando eu leio aqui que ele está mandando fazer, eu falo, essa palavra é real, eu vou fazer isso aqui. E foram conhecendo e praticando, né? A abnegação do vosso amor. Quantas vezes nós pregamos, mas a gente quer alguma coisa em benefício próprio. Olha quantos eu ganhei, olha o que eu fiz, olha o que aconteceu. Ele fala a abnegação do vosso amor. Tira teu amor próprio. Você morreu para o mundo. Agora você é de Cristo, né? Você citou muito bem, separou bem, ficou muito claro para nós. E a esperança Glória a Deus. não é para Graças a esta Deus. vida, não é para esta vida, é para a eternidade. É a Amém. esperança de uma coisa que hoje nós não temos, é pela fé. A nossa ressurreição, a nossa. O Luiz está operado, graças a Deus está em casa, está Graças a Deus. Ô, notícia boa! Está com um pouquinho de febre, mas falaram que está dentro do quadro, que foi bem grande. Foi mais de 4 horas a cirurgia. E tá, graças a Deus está tudo bem. E eu achei muito lindo isso, que essa igreja, ela, o que ela pregava? Que a palavra é real, que a gente tem que realmente morrer para o mundo, se negar o nosso amor próprio por nós, né? Porque a gente fica muito cheio de amor. Será que eu vou conhecer a Cristo e tudo vem de bom para mim agora? Nada disso. Eles queriam que esse Deus, esse poder do Espírito fosse conhecido no mundo inteiro, né? Você vê que como Exatamente. alcançou gente ali do lado, e, e eles falam que por causa e eles já em meio à tribulação, hoje em dia a gente nem expõe a pessoa que quer orar para Cristo, que deixa ela mais reservadinha, que ela não pode ser humilhada. Mas aqui era o poder do Espírito Santo, eles falavam, vinha a palavra com poder e a pessoa se rendia mesmo. Era uma coisa linda, né? E essa igreja Maravilhoso. ficou ficou linda. Eu lembro um dia o pastor, esse dia eu nunca esqueci, o pastor Grava fez uma pregação, ou alguém fez a pregação, ele vai lá e faz o apelo. E ele fala, olha, essa pregação, ela disse, mais ou menos com essas palavras, ela ficou claro quem era Jesus e sem Jesus, para onde você vai? Alguém quer Jesus Cristo? Ele falou, não, eu não vou continuar. Quem não quiser, ele já sabe que com Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Você vai para o céu, sem ele, você vai para o Amém. inferno. E ele saiu de cena. Não sei para onde ele foi. Outro continua ali fazendo a parte dele do culto. Um cara falou assim, ó, eu quero Jesus. A hora do inferno, e ele já tinha saído. Eu falei, olha que coisa tremenda. A gente não precisa bajular ninguém. É realmente Isso. levar esse evangelho no poder do Espírito. Falando aquilo Amém. ali era para nenhum crer. Mas teve um que falou, não, não vou sair daqui perdido. Eu falei, nossa, aquele dia, aquilo me marcou de uma tal forma, eu achei lindo. E, e é assim mesmo. E ele fala uma coisa para nós aqui. Para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira Da ira vindoura. vindoura. Eles pregavam que ia ter uma ira vindoura para aqueles que não quisessem Jesus Cristo e não vivessem o Evangelho. Pode ver. E transformação, porque eles viam todo mundo largando os ídolos, largando tudo, realmente vida nova, renovada. Era lindo, né? É muito gostoso. Só que é muito rico, dá uma vontade de falar também a noite inteira. Graças a Deus. Desculpa. Obrigado, querida, pela contribuição. Bênção mesmo. É maravilhoso. Quando a gente lê isso aqui, a gente começa. E lógico, eu estou lendo, são três comentários que falam a respeito disso, e mergulhando nesses detalhezinhos, é maravilhoso. Eu fico imaginando aquele Você povo. falou muito gracioso para nós, viu, meu irmão? Foi gracioso o que Glória você a falou. Deus. Maravilha. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém? Abre o seu microfone, porque se eu estiver falando, eu não estou ouvindo.
pelo silêncio. Quero agradecer, gente, a paciência de vocês, que hoje foi complicadíssimo conseguir fazer essa conexão. O Zoom realmente não colaborou conosco. Ele simplesmente me bloqueou, total. E ficou, olha só, com o Samuel, que é da mídia, o pastor Eduardo e o pastor Bruno, tá? E a Rebeca, da comunicação, todos eles brigando lá fazendo, cada um fazendo uma coisa, tentando restabelecer para o Zoom funcionar, para a gente poder ter esse encontro. Mas eu quero agradecer a paciência de vocês e nos perdoem por esse problema técnico, que a gente não conseguiu solucionar, mas com atraso. Eu também, hoje atrasamos bastante, mas eu vou procurar ser comedido para a gente sempre terminar no horário, ok? Se você puder, feche seus olhos aí, curve sua cabeça e ore comigo. Pai querido, muito obrigado por esse tempo em que nos sentamos em volta da tua palavra com o propósito de aprender do Senhor. Toma, Deus, os nossos corações e, Deus amado, faz de nós praticantes da tua palavra. E, Deus amado, que nós possamos crescer cada dia mais no conhecimento e na graça do Senhor. Não para nossa exaltação, mas é para o louvor da tua glória, para que o mundo te conheça melhor através de cada um de nós. Toma as nossas vidas nas tuas mãos. Dá uma noite de descanso a cada um dos que aqui estão e aqueles que vão ouvir essa gravação. Em nome de Jesus, amém. Queridos, Deus os abençoe. Uma semana abençoada para vocês. Fiquem na paz. Até a semana que vem. Amém. Beijo. Amém. Hum.